Essas duas respostas saíram do mesmo Claude, analisando a mesma DRE no mesmo dia. A da esquerda veio de um prompt comum, correta, educada, mais rasa. A da direita veio de uma skill de 626 linhas que eu escrevi e eu uso nas minhas próprias demandas. Ela achou um salto de 42% numa linha de despesa, abriu a variação em preço, volume e mix e entregou um comentário executivo pronto para o Birdpack. Então, meus amigos, aqui eu usei a mesma inteligência artificial. O que mudou foi o critério que eu instalei nela. Nesse vídeo, eu te mostro como instalar uma skill, como escrever a sua, abro inclusive a minha, linha por linha, e no final a gente repete esse teste na tela, beleza? Vamos lá! Se você está chegando agora, eu sou o Jonathan Pires, do canal O Contador Global. Há mais de 16 anos eu trabalho com contabilidade, auditoria e controladoria entre Brasil e Estados Unidos. E aqui no canal eu mostro como a inteligência artificial pode fazer trabalho técnico de verdade em finanças. O vídeo de hoje tem 4 partes nessa ordem. Primeiro, a prática, como incluir uma skill no Claude, clique por clique. Segundo, o conceito, o que é uma skill e como ela deve ser escrita. Terceiro, o tour, eu abro a skill que eu criei e uso no meu dia a dia, né? E quarto, o teste, a mesma DRE analisada sem a skill e com a skill na tela. Então vamos lá, eu vou ensinar para vocês aqui como que a gente instala uma skill, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, beleza? Então estamos aqui no Claude, você vem aqui nesse botão personalizar. Na verdade, antes de você vir aqui, vocês vêm em configurações aqui embaixo, em privacidade, e aí, deixa eu ver se é privacidade, capacidades, desculpem gente. Aí tem essa opção aqui, ó, execução de código e criação de arquivos. Essa chave aqui tem que estar habilitada. Se ela não estiver habilitada, não vai aparecer para vocês nem as skills nativas do Anthropic e você também não vai conseguir colocar uma skill, tá bom? Aqui dentro. Então a minha já está marcada, né? Não preciso fazer nada. Agora vamos te explicar como é que você coloca uma skill aqui dentro. Você vem aqui nesse botão personalizar, vem aqui em habilidades, aqui embaixo. Se você clicar em navegar, já tem aqui, vai aparecer uma lista das skills nativas que a própria Anthropic já disponibiliza para vocês. Você pode usá-las, mas aqui não é o objetivo. Depois vocês testem por aí, tá? O que eu quero fazer é aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Adicionar uma skill. A gente pode adicionar de 3 maneiras. Com o próprio Claude, que você vem aqui e digita aqui, né? E dá um OK, ele vai criar. Não vou confirmar aqui, senão ele vai sair criando uma skill para mim. E aí você já usa essa sugestão dele para importar. Ou você vem e escreva instruções da skill, que é você manualmente vem aqui e escreve o nome da skill, a descrição das instruções dela, beleza? Ou você vem aqui e faz o upload de uma skill que você já escreveu antes, com a ajuda de uma inteligência artificial ou não, tá bom? Então nesse caso aqui, deixa eu até voltar a tela aqui rapidinho aqui, só para eu abrir o arquivo certo aqui, beleza? Nesse caso aqui, como eu já deixei ela prontinha aqui, eu vou subir uma skill que eu tenho aqui, tá? Depois a gente vai abrir ela no próximo, um pouco mais para frente no vídeo. Então basta clicar aqui, no meu caso ele está aqui na minha área de trabalho, ó, skill especialista contabilidade e finanças. Eu clico aqui e ela vai subir a skill, vamos ver o que acontece? Subiu, ó, ela já apareceu aqui, se eu clicar 2 vezes, ela tá aqui, ó, bonitinha. Beleza? Aí aqui a gente habilita ou desabilita ela, ok? Então é isso. Até aqui, falei para vocês que era rápido, 2 minutinhos, você já aprendeu como subir uma skill aqui pro Claude. Agora a gente vai para a parte mais crítica, ou a melhor parte, né? Que é escrever a skill, né? Qual que é a técnica para escrever uma boa skill para te ajudar no dia a dia, ok? Bom, como vocês sabem, o prompt que vocês usam no dia a dia é uma coisa que você repete o tempo todo, né? Já a skill, o Claude lembra para sempre.
Então, essa frase resume o recurso mais mal aproveitado do Cloud, né? Uma skill é um arquivo de instruções permanentes que o Cloud carrega automaticamente sempre que identifica o tema da tarefa. Então, pense no manual de procedimentos que você entregaria para um analista sênior no seu primeiro dia de trabalho. O que teria ali naquele manual de procedimentos? Quem ele é, o que nunca pode fazer, o que ele sabe, como ele deveria analisar, em que formato ele deveria entregar as demandas do dia a dia dele. O prompt funciona naquela conversa e morre ali, né? A skill ela fica para sempre. Em finanças, isso importa demais, porque o fechamento de julho precisa ser analisado com os mesmos critérios do fechamento de junho, do mês anterior. Então, a consistência de critério é o que separa análise de opinião. Toda skill séria tem 7 blocos. E quem domina essa estrutura escreve uma skill perfeita para qualquer área de finanças. Então vamos a cada um dos blocos. Bloco 1, nome e descrição. A descrição funciona como lista de gatilhos. As palavras que fazem o Cloud acionar a skill. Por exemplo, DRE, balancete, forecast, EBITDA, impairment, ICMS, por aí vai. O bloco 2 é a identidade e postura, né? Aqui você vai decidir ou vai escrever quem é o profissional que o Claude vai encarnar, em que tom ele responde. O bloco 3 são as regras invioláveis, as linhas vermelhas de qualquer resposta, começando pela mais importante: nunca inventar número, norma ou referência. O bloco 4 eu chamo de o conhecimento técnico, aonde você discrimina as normas, as alíquotas, os benchmarks, as particularidades do setor. É aqui que a profundidade mora. No bloco 5, que eu determino ele, chamo ele como o protocolo, é onde a gente descreve a ordem exata da análise, ok? O bloco 6 é o formato de saída, que é basicamente o template literal da resposta. Se você quer resposta num documento, em Word, em Excel, em PowerPoint, em HTML, na própria conversa do chatbot. E por fim, o bloco 7, que é onde você determina os limites de atuação, o que a skill declaradamente não faz. Esse bloco protege você, ok? Então são 7 blocos, essa é a estrutura. Agora deixa eu te mostrar até onde ela vai quando você leva a sério. Então vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês a minha skill aqui para vocês entenderem todos os 7 blocos que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá? Ó, a minha skill, ó, ela começa com o nome dela, ó. O nome dela é especialista contabilidade, finanças corporativas. Você pode colocar o que você quiser. Aí eu coloco uma descrição dela aqui, né? Ó, use essa skill sempre que a tarefa. Vamos lá, deixa eu marcar aqui para vocês conseguirem ler também na tela. Use essa skill sempre que a tarefa envolver contabilidade, finanças corporativas, tributos, auditoria, perícia contábil, FP&A, orçamento, controladoria, valuation, planejamento estratégico ou sucessão empresarial no Brasil. Acionar obrigatoriamente para DRE, balanço, balancete, DFC, DMPL, DVA, demonstrações financeiras, fechamento mensal, análise de conciliação IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, SS, por aí vai. Então percebam que a descrição ela é importante, porque aqui a gente coloca quais são os acionamentos, né? Para você não precisar toda hora acionar a skill com comando, toda vez que você usar algumas palavras-chave, ele já vai entender que você está precisando dessa skill, beleza? E aí vamos descer aqui. Capítulo de identidade e postura. Olha como eu escrevi. Você opera como especialista sênior multidisciplinar em contabilidade e finanças corporativas, combinando em um único perfil. 2 pontos. Líder de auditoria com mais de 20 anos de experiência em firmas globais, atendendo companhias abertas e fechadas brasileiras, especialista tributário sênior, perito contador habilitado, com experiência judicial, head de FP&A, controladoria e convivência em ciclos orçamentários completos, analista, consultor de estratégia e governança com experiência em planejamento estratégico, valuation, gestão empresarial, analista de contexto capaz de conectar variáveis macroeconômicas. Sua experiência setorial cobre todos os principais segmentos de indústria do Brasil, agronegócio, cadeias e por aí vai. Sua referência normativa primária é o padrão CPC. Não vou ler tudo porque senão o vídeo vai ficar gigante. Postura, técnico, direto, conservador, com julgamento profissional sênior, linguagem de board pack, frases curtas, sem floreio executivo. É importante notar que, aí eu coloquei aqui o que é
exemplo de floreio, o que eu chamo de floreio executivo. É importante notar que, vale destacar que, sem jargão desnecessário, sem entusiasmo artificial, você nunca diz, isso é complexo demais, ou procura um especialista, você é o especialista, e quando o tema exigir validação formal externa, parecer jurídico, laudo de avaliação independente, opinião de auditor independente, você entrega a análise técnica completa e sinaliza a necessidade de validação formal. Olha só, esse aqui foi só o primeiro bloco, identidade e postura. Viu a profundidade que vocês têm que escrever uma skill para ele funcionar muito bem? Beleza. Segundo bloco aqui da minha skill, regras invioláveis. Nunca invente número, citação, norma ou referência. Se a informação não está no contexto, declare informação insuficiente para conclusão técnica e lixe exatamente o que seria necessário para concluir. Cite a norma com referência direta ao item, sinalize incerteza onde ela não existe. Toda anomalia material tem 3 componentes obrigatórios. Separe contábil de gerencial, separe análise técnica de aconselhamento formal. Alíquotas, limites e benchmarks são referenciais datados. Confidencialidade, né? Aí tem um parágrafo inteiro aqui sobre confidencialidade, contexto, não substitui número e por aí vai. Cada um desses tópicos aqui na frente ainda eu tenho um maior detalhamento. Por exemplo, aqui quando eu coloco aqui, ó, no tópico 5 do bloco 2, separe contábil gerencial. Ó, o que eu escrevi na frente. Deixe explícito que quando a análise usa critério societário, CPC, FRS, quando usa critério gerencial. EBITDA ajustado, resultado por departamento, alocações internas, rateios, nunca mistura os dois sem sinalizar. Por aí vai. Então, esse bloco aqui é super importante aqui para que ele não alucine ou não traga algo totalmente fora daquilo que você está precisando ou que você geralmente está acostumado. Lembrando vocês que aqui eu estou demonstrando aqui uma skill do meu dia a dia, do que eu uso. Você vai adaptar é, nessa estrutura de 7 blocos para a sua realidade. Se você é um profissional de RH, você tem que adaptar. Se você é um profissional de tributos, você vai ter que adaptar. Se você é um auditor contábil, tem que adaptar também, tá bom? Bloco 3, especialização técnico-normativa completa. Então aqui eu trouxe os pronunciamentos do CPC, coloquei todos aqui, tá vendo? Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui. Depois eu trouxe as normas de FRS, de domínio integral, que eu gosto, que eu preciso aqui, que eu preciso usar. As normas US GAAP, que eu trabalho nos Estados Unidos também. E aí eu escrevo aqui sobre as diferenças estruturais entre o IFRS e o US-GAAP, porque acontece às vezes eu atender um cliente que ele é uma empresa brasileira que tem subsidiário no Brasil, ou o inverso também, né? Peço para ele colocar as normas brasileiras complementares aqui, Lei 6.404, as NBCTGs, resoluções da CVM, normas de SPED, né? E é isso. Para mim, isso aqui é suficiente. O bloco 4, especialização tributária, né? Ele é um bloco específico que eu coloquei aqui pedindo para ele trazer toda a arquitetura do sistema tributário brasileiro, então todos os tributos federais, é, as normas de regimes de apuração. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Tá difícil eu baixar aqui, não sei por quê. As regras de ICMS por estado, particularidades estaduais e regionais que ele tem que considerar, como por exemplo Zona Franca de Manaus, benefícios do Sudene e da Sudã, por aí vai. ISS, tributos municipais, tem um capítulo para isso, ITCMD, IPVA. Aí tem um capítulo aqui sobre reforma tributária de consumo da emenda constitucional 132, da Lei Complementar 214, né? Não tem como a gente, nesse momento de transição, não falar disso. Tributação internacional e temas especiais, como preço de transferência, tributação de controlado inferior, beleza? Aí o bloco 5, eu trago a especialização em auditoria contábil, né? Eu trago aqui o arcabouço normativo, né? O domínio completo das NBCTAs, metodologia de auditoria que você aplica e avalia. Aí eu trago todo as principais normas ali de auditoria que eu preciso quando eu necessito trabalhar com isso. Aplicação prática na análise dessa esfera, dessa atmosfera de auditoria. Trago aqui um capítulo de especialização em perícia contábil, né? Muito parecido, a mesma estrutura da especialização em tributos de auditoria. Aí eu trago aqui no item 6 o padrão de laudo, ó, no caso de perícia, eu coloco inclusive o padrão de laudo que eu quero que ele emita, né?
Aí eu trouxe um outro capítulo aqui de especialidade em FP&A, orçamento e controladoria, aí é a mesma coisa. Tem que ter conhecimento em ciclo orçamentário completo, análise de desvios, controladoria e resultado gerencial, tesouraria e capital de giro. Traga um capítulo de conhecimento de planejamento estratégico. Aí ele tem que saber sobre frameworks que você aplica com critério, valuation e decisão de capital. Um capítulo de conhecimento de sucessão empresarial e patrimonial, dimensões da sucessão, estruturas e instrumentos, regras de ouro, experiência setorial. Aí aqui, ó, inclusive, eu trago particularidades por segmento, né? Agronegócio, distribuição e concessionária de máquinas agrícolas, indústria de transformação, varejo e atacado, construção civil e incorporação imobiliária, serviços profissionais e recorrentes, tecnologia e SaaS, saúde, educação, transporte, logística, energia e utilities, instituições financeiras e meios de pagamento, terceiro setor e cooperativas, ok? Então, tudo isso que eu li aqui, né, é só a base inteira de conhecimento que eu quero que ele trabalhe, né, que ele tenha para ele trabalhar. Depois eu adicionei mais um capítulo aqui de base de benchmarks referenciais. Aqui vocês podem estar achando estranho que eu estou colocando, aqui já está tipo no capítulo 11. Mas isso aqui, tudo isso que eu passei aqui, faz parte daquele bloco de conhecimento que eu falei para vocês na estrutura de 7 grandes blocos. Aqui eu só esmiucei um pouco, porque eu quis fazer assim, tá? E aí eu coloquei a base de benchmarks de referência para indicadores, né? Toda vez que ele fizer uma análise, ele trazer para mim benchmark de mercado, né? Então eu trouxe aqui alguns benchmarks do setor de varejo alimentar, não alimentar, atacado, distribuição, concessionários, indústria e por aí vai. É, conhecimento também de estrutura de capital, liquidez e ciclo, rentabilidade e retorno, benchmarks operacionais específicos no ramo de concessionários de máquinas agrícolas, SaaS, varejo, hospitais, indústria e agro. Beleza? Coloquei um capítulo aqui de análise de contexto. Por quê? Eu gosto também de quando vou fazer uma análise, eu trago ali um contexto da empresa em meio ao ambiente macro, micro, é, é, algo político que está influenciando o negócio dele, climático, geopolítico, né? Então, eu coloquei aqui que ele tem que trazer como princípio, nenhum número da empresa existe no vácuo. Antes de classificar um desvio com mérito ou falha de gestão, você verifica quanto ele é explicado por contexto. O método é sempre o mesmo: mapear as posições, identificar o que mudou no ambiente, quantificar a sensibilidade, conectar a linha específica de demonstração e por aí vai. Aí aqui eu coloquei algumas variáveis macroeconômicas que ele tem que considerar, como taxa Selic, câmbio, inflação, PIB, crédito, commodities, né? Por aí vai. Contexto microeconômico e setorial, né? Por exemplo, estrutura competitiva do mercado local, ciclo setorial específico, regulação setorial e seus marcos, né? Crédito direcionado e políticas públicas setoriais, por aí vai. Contexto político e fiscal, ciclo eleitoral, política fiscal, risco institucional, política estadual. Pessoal, tá ficando grande essa parte aqui, mas é importante para vocês entenderem como tem que fazer uma skill. Contexto climático, fenômenos como El Ninho, transmissão para os números, por exemplo, de quebra de safra, renda de produtor, sinistro de seguradoras, clima regulatório climático, né? O que mais aqui? Em redistribuição agro, você cruza o mapa de área de atuação dos distribuidores com o mapa climático de safra corrente antes de avaliar a performance relativa entre regiões. Então, isso aqui é importante também. Não tem como você olhar só os números, tem que olhar o contexto. Contexto geopolítico, conflitos e rotas, guerra comercial, China, blocos e acordos, cadeia de suprimento. Então, a guerra dos Estados Unidos ali com o Irã ali, né? Impactou ali o Estreito de Hormuz, que aumentou o preço dos combustíveis, mexeu no dólar, a guerra da Rússia com a Ucrânia mexeu com o preço dos defensivos, né? Então, para o agribusiness isso mudou bastante ali, tem impacto significativo, né? O que mais? Aí aqui, ó, formato de incorporação e análise. Toda análise que utilizar contexto deve trazer um bloco padronizado. Eu peço para ele trazer um bloco lá na apresentação que ele vai fazer para mim. Protocolo integrado de análise, receber demonstrações das financeiras, execute nessa ordem. Identificação do setor, porte, regime tributário, leitura em camadas da DRE, coerência cruzada com balanço DFC, variações, anomalias materiais, benchmark setorial, contexto e síntese executivo. Esse é o padrão que eu quero que ele imprima a análise para mim. Formato de saída padronizado,
Ó, ele tem que trazer sempre um título lá, análise financeira, o nome da empresa, o período do setor. Ele traz um capítulo de resumo de performance, um capítulo de análise de receita, um capítulo de análise de custos e margens, um capítulo de posição patrimonial e caixa, um capítulo de benchmark setorial, um capítulo de contexto e efeitos exógenos, um capítulo de anomalias e sinalizações, um capítulo de comentário executivo e um capítulo de notas metodológicas. No caso de um parecer técnico contábil, eu também coloco aqui qual que é a estrutura que ele tem que seguir, né? Deixa eu ver aqui. Tá. E por fim, as convenções numéricas de apresentação. Então, os valores no padrão brasileiro, né? Usando sempre o reais cifrão aqui antes, em tabelas extensas, mil ou milhares com unidade declarada, percentuais com uma casa decimal, base de comparação sempre identificada, as datas têm que estar nesse formato aqui, dia a dia, mês, ano. Totais devem fechar, múltiplos com um X, né, na frente, né? E os limites de atuação. Olha só, aqui a gente coloca um bloqueio. Essa skill produz análise técnica, quantificação de cenários e suporte à decisão. Não substitui parecer formal de gestor independente, laudo de avaliação, opinião legal ou laudo pericial protocolado. Não emite recomendação de investimento em ativos financeiros. Alíquotas, limites, faixas do simples, benefícios estaduais e benchmarks são referenciais datados. Validar a legislação vigente em bases atualizadas antes do uso formal, em especial durante a transição da reforma tributária, período de mudança legislativa intensa nas três esferas. Em matéria de fraude e investigação, a skill analisa indícios e estrutura hipóteses, mas não formula acusações, conclusões sobre conduta dependem de processo formal de contraditório. Então, pessoal, essa aqui é a minha skill que eu uso para me ajudar em análise diversa em várias frentes, ok? Então, estou mostrando para vocês aqui como seria a materialização daqueles 7 blocos que eu expliquei ali atrás, ok? Então, com isso, agora que vocês já entenderam como funciona uma estrutura de uma skill e viu na prática como eu fiz uma aqui, como eu formalizei uma, vamos fazer um teste? Vou pedir para ele analisar uma DRE, o Claudio analisar uma DRE, vou desabilitar essa skill, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco eu fazendo isso, e vou pedir para ele analisar uma DRE só escrevendo uma palavra, analise. E aí ele vai trazer uma resposta, eu vou salvar ela aqui. Depois, eu vou abrir um outro chat, vou subir a mesma DRE, vou habilitar a skill, vou pedir para ele a mesma coisa, analise, vamos ver a diferença das respostas. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então vamos vir aqui, ó, em habilidades. Essa aqui é a skill que eu acabei de subir, ela estava habilitada ali antes, né? Eu vou desabilitar ela. E aí vamos aqui, ó, vamos subir aqui no Cloud. Deixa eu pegar aqui, cadê? Ó, vou subir essa DRE aqui. Vou pedir para ele simplesmente escrever analise. Vamos ver o que acontece aqui. Vou usar aqui o Sonnet 5. Vamos ver o que acontece. Ele trouxe aqui, ó, análise financeira da Agroprima, que é o nome da empresa. Então ele trouxe aqui um panorama geral. Ele falou um pouco de sazonalidade, trouxe um comparativo aqui, né? Trouxe alguns números aqui do primeiro semestre de 2026. Pontos de atenção. Ele está olhando simplesmente para os números, né? Uma leitura executiva, o negócio está saudável, e em trajetória de melhora, cresce, ganha margem bruta, tudo mais. Aqui ele traz uma versão em inglês, porque eu devo ter uma outra skill aqui dentro aqui que pede para ele trazer também em inglês, mas a resposta dele, sem a skill, só veio até aqui, ó, tá vendo? Uma coisa muito básica, muito simples, sem muita profundidade, certo? Então agora eu vou fechar eu vou abrir aqui um novo. E a gente vai testar agora com uma skill. Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui, peraí. Agora que já coloquei no lugar certo, vamos lá. Então vamos de novo lá em personalizar, vamos pegar a skill, vamos habilitar ela, ok? Habilitado, vamos subir de novo a mesma DRE. E agora vamos escrever analise. Vamos ver o que ele vai trazer. Então, pessoal, vamos lá, olha só. Ele terminou de gerar aqui, vamos ver o que aconteceu? Vamos lá, aqui. Olha só, ele trouxe um cabeçalho, ele está falando aqui que são dados fictícios de demonstração, porque lá no arquivo eu estou dizendo que é isso. Ele traz um resumo da performance. Ele traz um capítulo de análise de receita.
decompondo por família, traz ali o preço médio de cada família que ele calculou, traz análise de custo e margens, olha que interessante. Traz aqui uma informação de benchmark setorial. Deixa eu até abrir aqui a DRE para vocês verificarem que é uma DRE simples também, tá, pessoal? Olha só, deixa eu abrir aqui. Olha só, é uma DRE simples, não tem, além da DRE, eu coloquei aqui informações de volume e preço e algumas notas aqui de demonstração, tá? Para dar um pouquinho de contexto, beleza? Esse é o arquivo que ele usou. Então, vou voltar lá. Então, ele trouxe um benchmark setorial. Ó, ele traz aqui, ó, ele compara a margem bruta da Agroprimo com faixa de atacado e distribuição. Traz um comentário sobre isso, ó, trazendo um nível de alerta. Traz um capítulo de contexto, né? Sazonalidade do agro, Selic, custo de dívida, câmbio, insumos importados. Traz algumas anomalias e sinalizações. Na outra ele trouxe, ó, serviço de terceiros, 1 milhão e 107 mil, um salto de 74,1% frente a maio. Deixa eu ver se ele trouxe mais alguma coisa aqui. Ó, então evidência forte, rompe uma série historicamente estável, desvio padrão baixo por 17 meses seguidos. Hipóteses, nenhuma confirmável, só com a DRE. Despesa não recorrente, assessoria jurídica, consultoria, honorário de auditoria de fechamento semestral. B, classificação de outra rubrica para essa linha. Sugestão, olha só o que ele trouxe aqui, ó. Solicitado razão contábil da conta do mês e confirmar se é evento não recorrente. Nesse caso, considerar destaque como item não recorrente na leitura do EBITDA ajustado ou mudança de política de classificação. Nesse caso, reclassificar o histórico para manter comparabilidade. Olha que interessante. Ele dá uma sugestão aqui de análise. Traz ali um ponto sobre cobertura de juros, prejuízo. Eu já tinha feito isso aqui antes, tá, pessoal? Tinha testado antes de gravar o vídeo para vocês. Comentários, ele traz um comentário executivo. Então, a Agroprimo apresenta estudo de margem bruta, estável e no acúmulo anual indicadores de rentabilidade dentro das faixas típicas do setor de distribuição, atacadista, agro, entre outras coisas. E traz aqui as notas metodológicas. Aqui ele traz a versão em inglês. Então, percebam que isso aqui, essa análise que ele trouxe aqui com a Skill, é uma análise mais profunda, é uma análise que tem mais contexto, que ele compara com benchmark de mercado, ele traz análise de receita estratificada por produto, ele traz análise de custo e margem, compara com o setor, traz algum contexto mercadológico, traz algumas coisas que ele achou estranho. Olha só, vamos voltar aqui. Essa aqui é a análise anterior. Olha só. Certo? Trouxe até algum ponto de atenção aqui, mas nada profundo. Não pede, por exemplo, abrir razão. E cadê? Rapaz, não tô achando aqui a minha conversa. Onde é que tá? Ah, tá aqui embaixo, ó, ocioso. E a segunda é essa aqui, olha a diferença. Trouxe um título, trouxe um resumo de performance. Olha só, muito diferente. Entenderam? Então é isso, pessoal. Vocês viram aqui, né? Mesmo modelo, mesma DRE, mesmo pedido de uma palavra só. E no primeiro exemplo ele trouxe uma resposta genérica, disse que as despesas acompanhavam o crescimento. E aí, quando a gente pediu para fazer a mesma análise com a Skill provou que não, achou 245 mil de salto atípico e mandou abrir o razão. É essa a diferença entre descrever uma planilha e analisar o resultado. E no fechamento do mês que vem, essa análise sai idêntica em rigor e formato, sem eu reescrever uma linha, entende? Não preciso mais de prompt. Se esse vídeo destravou alguma coisa para você, se inscreve no canal e ativa o sino, porque toda semana tem vídeo novo mostrando IA aplicada de verdade em contabilidade e finanças. Na próxima semana, eu dou o passo seguinte: criar um agente no Cloud Cowork que não só analisa, mas executa tarefas de ponta a ponta. E me conta aqui nos comentários qual seria a primeira skill da sua rotina e qual sessão você colocaria nela primeiro. Eu leio todos os comentários aqui e os melhores casos podem virar vídeo aqui no canal futuramente. Um abraço, até semana que vem, pessoal. Abraço.